Olá a todos! Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de função e do gráfico também, né? A gente já viu como a gente constrói um gráfico da função e agora a gente vai trabalhar com a interpretação do gráfico, tá bom? Então, olha só, tem umas observações importantes aqui a serem feitas, tá bom? Então, a primeira, né? Quando a gente calcula o delta, né, de uma função do segundo grau, né, que a gente sabe que é o discriminante, a partir do estudo do discriminante, a gente consegue saber se vai ter uma raiz só, se vão ter duas, né, porque a gente já viu isso lá na fórmula de Bhaskara, né, quando a gente estudou a equação do segundo grau. Então, olha só, a gente sabe a quantidade de zeros de uma função através do discriminante, ó. Se ele for maior que zero, né? A gente sabe que nós vamos ter dois zeros diferentes, duas raízes, né? Assim, quando delta é igual a zero, ela vai ter um único ponto, né? Um único zero, tá? No caso com delta maior que zero, o gráfico vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Com delta maior que zero. Vão ter dois pontinhos aqui no eixo X, ó, que a gente sabe que é o X. A gente sabe que o zero é onde encosta aqui nessa reta X. Então, quando delta é maior que zero, tem dois, tá? Quando delta é igual a zero, vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Vai ter um único pontinho só na reta X aqui, tá? E quando delta é menor que zero, essa parábola não vai encostar. Ela vai acontecer mais ou menos isso, ó, não encosta, tá? Aqui é a reta X. Então, aqui o delta é maior que zero, aqui o delta é igual a zero e aqui o delta é menor que zero, tá bom? Isso na função quadrática, na função do segundo grau, né, ó. Tá? Na função do segundo grau, ó, desculpa aqui, na função do segundo grau, tá bom? Então, olha só. Agora, e na do primeiro grau? Também tem coisas que a gente observa no gráfico, tá bom? A inclinação da reta. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó, de uma função y é igual a 2x mais 5. A gente percebe aqui que o valorzinho do a é positivo, né? É maior que zero. Quando ele é maior que zero, o gráfico ele fica viradinho para cá, assim, ó, tá? Fica para lá, tá? Fica para direita, quando o A é positivo. E quando o A é negativo, ó, o A menor que zero, no caso aqui é menos 1, ele fica para a esquerda, ele fica para lá, tá bom? Aqui é o zero da função, o zero da função. Então, ó, sendo o A maior que zero, a inclinação é para a direita. Sendo o A menor que zero, a inclinação é para a esquerda, tá bom? Então, isso são observações que a gente vê no gráfico, tá bom? E agora aqui, ó, na função quadrática, que é a parábola. Vamos dar uma olhadinha que isso aqui também é muito importante. Para a parábola, a gente tem 6 desenhos diferentes, tá? Então, olha só. Primeiro, esses desenhos aqui é quando tá com a boquinha para cima. A gente fala que é a concavidade para cima, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando o valorzinho do A, né, no ax ao quadrado mais bx, quando ele for um número positivo. Por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui um exemplozinho, tipo assim, y é igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 4, tá? Um exemplo. Esse aqui é o valor do A, tá? Toda vez que esse valor do A, esse valorzinho daqui, for positivo, a boquinha fica para cima, tá? Então, ó, aqui ficou para cima, ficou para cima, para cima. É porque o valor do A é maior que zero. Então, A maior que zero, com cavidade para cima. Agora, quando o A é negativo, a boquinha fica para baixo. Então, um exemplo aqui, tá, gente? Eu tô fazendo um exemplo qualquer para vocês entenderem. Menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Sei lá, vou botar um exemplo, tá bom? Tá vendo aqui o valor do A? É negativo.
Então, quando isso acontece, a boquinha é para baixo, tá bom? Para baixo, para baixo. Agora, vamos lá. Quando a gente resolve o zero da função, ou seja, a gente pega o y, coloca zero e acha o valor do delta e para achar os zeros, né? Para achar as raízes. Então, olha só, quando chega no delta, resolvendo isso, se o delta é maior que zero, o que vai acontecer? Vão ter duas raízes, ó, tá vendo que é o eixo x, vão ter duas raízes. Aqui, duas raízes. Só que esse é duas raízes com a maior que zero, e esse gráfico são duas raízes, mas com a menor que zero, tá? A positivo e a negativo. Delta maior que zero, delta maior que zero, porque tem duas raízes. Agora, aqui, ó, o delta é igual a zero, tá? Na hora que você resolve ir lá, delta é igual a b ao quadrado, nananã, deu zero. Quando dá zero, o que acontece? Uma raizinha só, um pontinho aqui só. Um pontinho aqui, tá? Só que nesse aqui o A é positivo e aqui o A é negativo, só que o delta é igual a zero, tá bom? E nesse último caso aqui, o A é positivo, o A é negativo, porém o delta aqui é menor que zero. Quando o delta é menor que zero, não tem raiz real, então isso não encosta aqui, ó, tá? O delta é menor que zero, o A é positivo. O delta é menor que zero e o A é negativo, tá vendo? Não encostou, tá bom? Então, são 6 casos diferentes. E isso pode acontecer de cair em alguma provinha de vocês, tá bom? Então, e na equação do primeiro grau, vou voltar nela para explicar a vocês, porque essa aqui é na função quadrática do segundo, eu vou mostrar do primeiro novamente. Na do primeiro grau, a gente tem que ficar de olho na inclinação da reta. Se o A é positivo, a inclinação é para a direita. Se o A é negativo, a inclinação é para a esquerda, tá bom? Então, é isso. Nossa aula de hoje termina aqui e termina nosso assunto de função. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!